Fala galera, tudo bem? E aí galera, tudo bem? Tá chique aí? Pessoal, vamos para mais uma aula? Simbora na bora? Olha lá, galera, nós vamos falar o seguinte aqui com vocês agora. Nós vamos falar sobre a história do Brasil. A gente já encerrou o período em que estudávamos a história mundial. Agora a gente vai dar um pause e eu vou dar uma mostradinha aqui para vocês onde que a gente está no livro. Está na página 50. Faz 50. Aí, ó, página 50, tá? Nós estamos na página 50. Se você observar, é o módulo 8, capítulo 8, está escrito aqui. Beleza? Nós vamos estudar a história do Brasil agora. A gente já deu uma pausa na história mundial. Sobre uma grande diferença entre história do Brasil e história mundial é o gosto dos alunos. Outro dia eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso com uns alunos meus lá do Nota 10, sobre o que eles preferiam, história mundial ou história do Brasil. Infelizmente, a maioria, talvez uma ou duas exceções, fala que é história mundial. E aqui eu queria começar justamente falando sobre isso. Você não pode simplesmente achar que a história mundial é mais interessante que a do Brasil, talvez por uma impressão que você tenha ficado por aulas anteriores ou um professor de história que você teve, etc. É importante lembrar que a história do Brasil ela não acontece afastada da história do mundo. Inclusive, ela só acontece por causa da história internacional. E quando você conhece a história do Brasil, você começa a entender por que o seu país é do jeito que é. Por que é importante estudar história, sobretudo, né? Porque o conhecimento é a única coisa que nos leva à liberdade, pessoal. Tá? Você tem todo o direito de não querer saber a história do Brasil, mas certamente você será manipulado ou influenciado por quem quis saber. Você paga um preço por não valorizar a história do seu país. O preço de você acreditar em tudo aquilo que disserem sobre a história do seu próprio país. Você conhecer a história do país é você, antes de mais nada, estar preparado para agir, para pensar. E aí você pode falar assim, Felipe, mas eu posso... eu não gosto muito de história do Brasil, eu também não gosto muito de história política, não gosto de política, eu sou neutro sobre isso. Pessoal, eu lembro a vocês, não existe neutralidade na política, você tem que se posicionar. Porque mesmo quando você é neutro, você já está se posicionando. Mesmo quando você fala, eu não gosto de política, essa já é uma posição. E quando você fala, eu não gosto, eu não me interesso por política do Brasil, essa também já é uma posição. A posição de você se tornar indiferente, de você não quer saber de nada. E quando você não quer saber de nada, você não se interessa sobre história, seja mundial, seja história do seu país, vocês ficam na mão de quem se interessou e de quem sabe. Porque aí a pessoa pode, sei lá, tá falando uma mentira e você acreditando, porque você não resolveu estudar a história do seu país. Então, você só vai ser uma pessoa que tem pleno acesso à liberdade, tá? A liberdade de pensamento e a liberdade de falar algo que de fato seja coerente, se você conhecer a história do seu país. Então, eu abro a nossa aula falando sobre a importância de você estudar história e não só a história do Brasil. Tá? Você pode, sei lá, talvez não gosta do Brasil, talvez ache o Brasil um país inferior aos outros, mas aí eu venho te falar. Às vezes a gente compara muito o Brasil com a Europa, com outros países, mas eu trago aqui uma frase do historiador Boris Fausto. O que o Brasil demorou em 20 anos para fazer em termos de urbanização, a Europa demorou 120 anos. Tá? Então o Brasil é muito recente. Vamos dizer isso, por exemplo, sobre a história da democracia no nosso país. Nós temos um regime estável de democracia no nosso país entre 1945 a 1964, e depois a gente só vai ter uma democracia mais estável a partir de 1985 até hoje. Ou seja, a democracia brasileira só tem dois grandes períodos de muita atividade do cidadão em relação à política, e só agora, nos últimos anos, é que estamos vendo uma participação mais ativa de toda a população na política, discutindo, debatendo. Então, no Brasil, a gente tem, infelizmente, toda uma cultura de passividade. Isso a gente tem que quebrar. E a gente quebra ao valorizar a história do nosso país e a procurarmos entender essa história. Então, eu convido vocês agora, né, depois de toda essa introdução, a valorizar a história do nosso país. A independência do Brasil. E qual que vai ser o nosso assunto que a gente começa a falar, né? Os historiadores apontam que a independência do nosso país, ela começa com a vinda da família real para cá, tá? Então, Dom João VI, ele se desloca com mais de 15 mil
tá? 15 mil nobres que viviam em Portugal, a galera lá que falava muito assim, né? Pegaram os navios e foram para cá, né? Vieram para cá graças ao quê? Graças à invasão de Napoleão Bonaparte, né? O Napoleão Bonaparte. Lembra lá? O Napoleão é o cara que assumiu o poder na França. Olha como é que as duas matérias se encontram. A gente acabou de estudar a Revolução Francesa e o período napoleônico, né? E aí a gente começa a estudar a história do Brasil agora, justamente para entender como aquela parte do Napoleão Bonaparte lá na Europa ajuda a nos entender aqui o Brasil. O Napoleão Bonaparte, ele fez aquilo que a gente na última aula estava falando, que é o bloqueio continental. Né? Inclusive, eu pedi para vocês estudarem, falarem sobre o bloqueio continental na última aula. E o que foi esse bloqueio continental? Lá na França, com o Napoleão Bonaparte, tá? Ele assume que ele queria derrotar a Inglaterra. E para fazer isso, para derrotar a Inglaterra, Napoleão Bonaparte faz um decreto, o decreto de Berlim, depois um outro decreto, o decreto de Milão, e esses dois ficaram conhecidos como o decreto do bloqueio continental. O bloqueio continental foi a seguinte política: se qualquer país da Europa fizer comércio com a Inglaterra irá a França, né, Napoleão Bonaparte, irá invadir esse país que está fazendo comércio com a Inglaterra e dominar a política desse país. E assim, os países europeus ficaram com muito medo, porque o Napoleão tinha muito poder. Napoleão tinha muito poder político, Napoleão tinha muito poder bélico. Como eu falei na última aula, o exército mais veloz da Europa, o exército mais eficiente da Europa. E ele estava querendo combater o outro lado, que era o país de mais eficiente marinha, que era a Inglaterra. E para isso, então, ele proíbe os países europeus de fazerem comércio com o Brasil. De fazerem comércio com qualquer lugar, né, de qualquer país europeu fazerem comércio com a Inglaterra. Né? Então, ao proibir países europeus de fazerem comércio com a Inglaterra, qual que era a intenção do Napoleão? Enfraquecer os ingleses. Né? Enfraquecendo os ingleses economicamente, eles estariam derrotando os ingleses, porque a principal força da Inglaterra era o comércio. Vamos lembrar que a Inglaterra, como nós estudamos nos períodos passados, é o país que efetivou a primeira Revolução Industrial em 1780, pessoal. É nesse momento que a Inglaterra passa, então, de fato, a ser o principal país economicamente falando da Europa. E agora o Napoleão já tinha a sua sacada. Eu só vou vencer dos ingleses se eu vencê-los economicamente. Então eu vou tentar forçar os ingleses a não fazerem comércio com nenhum país da Europa. Essa medida do Napoleão, ela é muito criticada hoje em dia, até mesmo no que diz respeito a ser uma medida eficiente para o Napoleão, para a França. Tá? Por quê? Porque quando Napoleão faz isso, ele teoricamente teria que abastecer toda a Europa com produtos franceses. Né? Já parou para pensar nisso? Pô, Napoleão proibiu toda a Europa de fazer comércio com a Inglaterra, caso contrário, ele invadia os países que assim o fizessem. Mas, ao fazer isso, ele teria que substituir toda a oferta de produtos que a Inglaterra tinha capacidade de fazer. E a França não tinha essa capacidade. A França não estava vivendo sua plena Revolução Industrial. Está entendendo onde eu quero chegar? Ou seja, a França não conseguiu abastecer a Europa como a Inglaterra era capaz. Então, se a França não conseguia abastecer a Europa com seus produtos como a Inglaterra era capaz, o Napoleão armou uma armadilha para si mesmo. Como no Brasil a gente costuma falar, ele deu um tiro no pé. Vocês estão entendendo? Porque ele começou a forçar a economia francesa a produzir o que não conseguia ser produzido. Então, houve uma pressão econômica muito grande na França. E, por outro lado, os países da Europa não conseguiram ter acesso a produtos que precisavam, né? E, portanto, eles começavam a fazer comércio ilegal com a Inglaterra. Então, pouco a pouco, os países começavam a furar o bloqueio continental, né? Que o Napoleão tinha obrigado. Mas não é só isso. Quais países mais dependiam da Inglaterra? Portugal, Espanha e Rússia. Eram países que profundamente estavam dependentes do comércio com os ingleses. Tá? E como que, de fato, eles vão efetivar essa continuidade de comércio e agora a Inglaterra não pode ofertar produtos? Né? Se a Inglaterra agora não pode. Eles, primeiro, faziam um comércio meio ilegal, mas uma hora ou outra eles iam acabar furando o bloqueio. Foi o que aconteceu com a Espanha. A Espanha foi o primeiro país que não aguentou e começou a fazer comércio com a Inglaterra. O que a França fez? Como era
premeditado, né? O que a França fez como era prometido? Ela invade a Espanha. A França invadiu a Espanha e o rei da Espanha era Fernando VII, tá? O rei da Espanha era Fernando VII. E aí eu gostaria muito que você anotasse o que eu vou falar aqui, tá? Deixa eu abrir o Word, porque o que eu vou falar aqui é muito importante e você poderia anotar no seu caderno, tá legal? Peraí, que o Word tá abrindo, peraí, abriu. Vamos lá. Então você vai anotar isso aqui para mim, olha só, vamos lá. Quando Napoleão Bonaparte invadiu a Espanha, tá? Quando Napoleão Bonaparte invadiu a Espanha, ele dominou não apenas um país, mas também todas as colônias que a Espanha tinha na América do Sul, né? Por isso, assim, melhor colocar assim, assim, podemos dizer que a dominação de Napoleão Bonaparte na Espanha aumentou muito o poder dos franceses e deixou os ingleses ainda mais preocupados com o poder de Napoleão. Nesse sentido, a Inglaterra estava com medo ainda maior de que Napoleão, é para anotar no caderno, tá, gente? Dominasse Portugal. Porque se além da Espanha, Napoleão dominasse Portugal, significa, escrevi Portugal aqui, Portugal, significa que a França também dominaria as colônias portuguesas, né, pessoal? As colônias portuguesas, como o Brasil. Já parou para pensar nisso? Como o Brasil. Então, olha como é que a nossa matéria se conecta. A gente estava estudando Napoleão, né? E agora, lá na França, e agora a gente veio para estudar Brasil, fazendo uma pausa lá no período napoleônico, né? Ou seja, aqui eu quero mostrar para vocês, o Napoleão Bonaparte invadiu a Espanha. Aquilo deu um medo, mas imagina você morando em Portugal, né? Imagina você olhar para o seu vizinho e falar, putz, dominaram aqui o nosso vizinho, dominaram a Espanha, estamos agora tremendo de medo de nos dominar também. E qual que é o medo não só dos portugueses, mas também dos ingleses? Porque quando Napoleão dominou a Espanha, ele teoricamente passa a ser dono de todas as colônias da Espanha aqui na América do Sul, na América Latina. Então, a França, ela se tornava um país muito forte, né? Talvez o mais forte dos países do planeta, sim, né? Então, agora, e se a França dominar Portugal? Porque se a França dominar Portugal também, a França vai ficar poderosa, assim, infinitamente mais poderosa, porque aí ela também vai dominar as colônias de Portugal, como o Brasil. O Brasil ia fazer parte da França, né? Então, qual que é o plano dos ingleses diante disso? Secretamente, os ingleses vão dar uma ideia para Dom João VI, fugir de Portugal e vir morar na colônia do Brasil. Tá? Por quê? Qual que era a ideia? A ideia era a seguinte, olha, o Dom João VI, se você foge de Portugal, se você consegue sair de Portugal, o Napoleão pode até invadir Portugal, mas não vai dominar o líder de Portugal. Então ele pode até ficar lá, mas nós, ingleses, vamos te ajudar a fugir. E aí, se o Napoleão não conseguir te aprisionar, o Portugal não vai ficar sob as mãos dos franceses. Olha só a ideia, genial, né? E aí foi isso que eles fizeram. O Napoleão consegue chegar em Portugal, e quando Napoleão chega em Portugal, Dom João VI não está lá mais. Dom João VI já tinha saído
com mais de 15 mil nobres, em uma enorme quantidade de caravelas, enormes navios, tá? Vindo na direção do Brasil. E o Napoleão não ia poder chegar aqui no Brasil, longíssimo, né? Não ia Napoleão se submeter a uma perseguição ao rei de Portugal. E foi assim que Portugal conseguiu escapar da dominação de Napoleão Bonaparte. Mas quando o Dom João VI consegue chegar aqui no Brasil, pessoal, o Brasil é que vai sofrer uma mudança muito grande. Ou seja, lá na Europa, beleza, lá na Europa, o Dom João VI continuou sendo o representante de Portugal. Portugal não caiu sob as mãos de Napoleão Bonaparte, tá? E apenas a Espanha ficou sob posse do Napoleão Bonaparte. Só que o Dom João VI vai chegar no Brasil, fugindo de Napoleão, né? Então, quando Dom João VI chega no Brasil, ele vai adotar várias medidas que vão transformar o Brasil em um lugar mais independente, tá? Então, olha, fugindo de Napoleão, quando chega aqui no Brasil, uma das primeiras coisas que vão acontecer o Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra. A Inglaterra tinha um interesse muito grande de fazer com que o Brasil ficasse, de fato, sendo um país independente. Mas, sobretudo, pelo menos que ficasse sob posse de Dom João VI. Por quê? Porque a Inglaterra sabia que o Brasil é um lugar muito grande. Então, a Inglaterra queria fazer comércio com o Brasil. A Inglaterra queria dominar o comércio do Brasil. Afinal, a Inglaterra estava sofrendo problemas de comércio lá na Europa, com o bloqueio continental. Então, era muito interessante para a Inglaterra balancear, equilibrar essa falta de comércio que ela estava tendo na Europa por causa do bloqueio continental do Napoleão, com um comércio que ela pode fazer muito mais agora com o Brasil, um lugar super grande também. E foi isso que eles fizeram. Então, eles obrigaram os portugueses a aceitar um tratado comercial que foi super injusto para o Brasil e para, inclusive, os portugueses, mas que foi super favorável para os ingleses. Então, essa é uma das primeiras consequências. A Inglaterra força Dom João VI a aceitar esse tratado comercial que vai fazer, assim, grandiosas consequências. Vai tornar um problema muito grande, porque o Brasil vai ficar super dependente do comércio com a Inglaterra e Portugal também. A Inglaterra vai ganhar muito dinheiro com isso. E uma outra coisa, uma outra atitude que Dom João VI vai tomar e que vai começar a fazer o Brasil se tornar um lugar mais independente, apesar de ainda ser colônia, tá? É uma atitude chamada de abertura dos portos às nações amigas. O que é isso? Até então, o Brasil só podia fazer comércio com Portugal. O comércio brasileiro era obrigatoriamente feito com Portugal. Isso se chama exclusivo colonial. Pode anotar no seu caderno agora, tá? O exclusivo colonial era uma condição. Anota aí que eu estou ditando, tá? Por favor. O exclusivo colonial era uma condição, tá? Que exigia que Portugal, por exemplo, fizesse comércio apenas, que exigia que o Brasil, por exemplo, que exigia que o Brasil, por exemplo, fizesse comércio apenas com Portugal, ou seja, sua metrópole. Então, o exclusivo colonial era essa condição que exigia que o Brasil fizesse comércio apenas com Portugal. Ou seja, o Brasil não era um país independente. Como colônia, o Brasil dependia diretamente do comércio de Portugal. Mas agora que Dom João VI vem para o Brasil, em 1808, ele vai tomar uma iniciativa. Ele vai abrir todos os portos do Brasil para fazer comércio com todos os países do mundo. Tá? Aí você pode se perguntar, poxa, mas por que Dom João VI, rei de Portugal, vai abrir o comércio do Portugal com todos os países do mundo? Qual que era o interesse dele de fazer isso? O interesse dele de fazer isso é tentar balancear essa coisa da Inglaterra ter um tratado comercial tão vantajoso. Porque a Inglaterra, com um tratado comercial tão vantajoso em relação a Portugal, Portugal ficava meio fragilizado, né? Porque, poxa, com esse tratado comercial, Portugal e o Brasil tinham que fazer um comércio com a Inglaterra que era muito vantajoso para os ingleses. Aí, por outro lado, qual que é a ideia do Dom João VI? Para tentar enfraquecer a presença dos ingleses comercialmente com Portugal, ou para tentar enfraquecer comercialmente a presença dos portugueses com a Inglaterra, eu, Dom João VI, vou abrir o meu comércio para todos os países do mundo. Porque aí eu não vou fazer comércio só com a Inglaterra, vou fazer comércio com todos os países do mundo. E foi assim que o comércio do Brasil foi aberto para todos os países do mundo, acabando com o chamado exclusivo colonial, tá legal?
Muito bem, pessoal. Bom, terminamos aqui essa primeira parte da nossa aula, na qual de fato estamos estudando como que o Brasil começou a sua independência. E eu estou querendo mostrar para vocês que a independência do Brasil está diretamente conectada com a história mundial, com a história lá da Europa, com a história lá de Napoleão Bonaparte, com a vinda da família real, de Dom João VI e de toda a corte, para o nosso país. Muitas mudanças serão operadas no Brasil, graças justamente à vinda de Dom João VI para cá. E será isso que você vai fazer para mim no seu dever de casa essa semana. Vamos lá? Olha só, o que você vai fazer para mim no seu dever de casa dessa semana? Pesquise a respeito de todas as consequências, tá? Para o Brasil com a vinda da família real para cá. Tá? Então, é isso que você vai pesquisar. Vai fazer um resumo, tá? Um resumo de todas as consequências para o Brasil com a vinda da família real para o nosso país. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Beijo grande. Espero que estejam gostando desse assunto. É um assunto muito interessante, muito importante para a nossa vida aqui no nosso país. Tá bom? Até a próxima.